Olá, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Alfredo Park, eu sou especialista em inteligência emocional. E eu quero começar este vídeo aqui te fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar por que uma minoria das pessoas conseguem prosperar enquanto a grande maioria não consegue prosperar? Então anota isso, coloca isso na sua cabeça. Todo ser humano, independente das condições que ela nasce, sejam financeiras, seja região, local, se nasceu numa cidade X, Y, país diferente, independente de qualquer coisa, da raça, todo ser humano nasce com uma semente lá dentro, que é a semente da prosperidade. É isso mesmo. Todo mundo, todo ser humano nasceu para prosperar, para ser uma pessoa próspera e abundante. O que acontece é que, ao longo da nossa vida, principalmente nos primeiros anos da nossa vida, essa semente vai se perdendo. As pessoas acabam nem lembrando, nem sabendo que elas têm essa semente. Por quê? O que acontece em relação a isso? Então eu quero que você lembre de algum bebê, ou vem comigo nesse exemplo aqui em relação a bebês e crianças. Todo bebê nasce puro, entre aspas, né? Essa pureza faz com que esse bebê ele não tenha limites. Então, ali nos seus primeiros 6 meses, 1 ano de idade, já começa a engatinhar, começa a andar, não sente medo, é um bebê extremamente corajoso, né? E aí, passa 1 ano e meio, começa a aprender a falar, 2 anos já está correndo e por aí vai. Só que, essa criança, como eu falei, não tem medo de nada. Então ela não sabe os problemas que ela pode ter se ela se cair, se ela vai se machucar ou não. E é por isso que o adulto, na tentativa de proteger, sejam os pais de criação, os pais biológicos, enfim, o adulto ele procura proteger aquela criança. Então ele fala: cuidado, não corre, se você cair você vai se machucar. Não sobe nessa cadeira, porque se você subir e cair você vai se machucar. Percebe? Então qualquer coisa que ela for fazer, naturalmente, para a gente proteger as nossas crianças, o adulto ele fala, ele começa a implantar programações mentais sem saber que está fazendo isso. A grande maioria não sabe que faz isso. Então esse adulto ele começa a implantar uma programação mental, construir uma programação dentro da cabeça daquela criança de que se machucar é algo muito ruim, que ela tem que fazer o possível e o impossível para ela não se machucar. Tem essa programação instalada na cabecinha dela. E aí ela começa a falar, ela quer gritar, falar mais alto, falar com todo mundo. E aí mais uma vez o adulto vai lá e fala: olha, meu filho, minha filha, fala mais baixo, por favor, cala a boca, eu quero ouvir a minha novela, eu quero assistir TV, noticiário, ouvir a música. Para de gritar, tô ficando surdo. Não fale com estranhos, é perigoso você sair andando aí falando com estranhos. Tome cuidado. Mais uma programação na mente dela instalada, dessa criança. Que programação é essa? Que falar é algo ruim, perigoso. E aí essa criança chega nos seus 7, 8 anos de idade. Já é uma criança mais consciente, ela já tem mais consciência do que ela faz. Só que 7 anos com programações sendo instaladas na cabeça dela todo santo dia. E aí ela cresce uma criança mais introvertida, tímida, sem iniciativa. E aí o adulto, aquele mesmo que implantou aquelas programações, aqueles bloqueios, eu vou falar mais sobre isso, né? Aqueles bloqueios no início da vida dela, exige que ela seja uma outra pessoa. Ela fala coisas do tipo: meu filho, minha filha, você precisa ter mais atitude, mais iniciativa. Não é possível que tudo eu tenho que te pedir para fazer e quando você faz com má vontade, com preguiça de fazer as coisas. Olha para os seus colegas, como é que eles falam bem, como é que eles se comunicam. Olha lá como é que o outro ali, seu colega, ele apresenta bem o trabalho. E você tem medo de subir no palco? Isso não é filho meu não, filho meu não é assim não. Percebe? Então a criança, ela teve uma programação instalada dentro da cabeça dela, como eu falei no início. Toda criança, todo bebê nasce mais puro. E essa pureza é um vazio, na mente dela. E o adulto vai inserindo as programações. A maior parte, todas as crenças, os bloqueios instalados dentro de uma pessoa é formada pelos adultos, é instalada pelos adultos. Adultos podem ser pais, biológicos de criação, professores, padres, pastores, enfim, eu vou abordar um pouco mais sobre isso. E é por isso que essa criança ela acaba esquecendo ou nem sabendo
que ela tem uma semente dentro da mente dela, que é a semente da prosperidade. Ela esquece daquilo e começa a viver uma vida medíocre. Quando eu falo uma vida medíocre, eu sei que é uma palavra que é agressiva, mas no dicionário, se você procurar, medíocre nada mais é do que algo comum. Então aquela pessoa ela passa a ter uma vida comum. Aceitar que a vida dela é uma vida comum como das outras. Mas uma vida comum é diferente de uma vida normal. Quando eu sempre pergunto, porque as pessoas falam que é normal um pai de família ter que sair cedo para trabalhar o dia inteiro, se matar de trabalhar, chega em casa à noite cansado, não consegue nem ter tempo para ficar com os filhos, para aproveitar a família. E aí ele senta no sofá, toma uma cerveja, assiste futebol e dorme, e dia seguinte a mesma coisa. 5 dias da semana para sobreviver e, aliás, para tentar sobreviver, para chegar no fim de semana, em 2 dias ali, para ele conseguir viver alguma coisa, descansar de fato, ter um lazer. Isso é algo comum, mas não é normal. O normal é essa pessoa, esse pai de família, ter uma vida próspera, todo dia ele trabalhar sem estresse, chegar em casa, ter tempo para a família, para os filhos, cuidar da família, praticar seus hobbies, descansar, ter uma vida leve. Isso é uma vida normal. Só que isso se perde porque todo mundo acha que que o comum é algo normal e não é normal. Então, voltando aqui, toda criança, então que ela cresce com as programações, ela acaba perdendo aquela semente que ela nasceu, que todo mundo nasce, só que ela fica às vezes escondida na mente dela. E eu falo isso porque, principalmente o adulto, nem lembra como é que foi a infância, nem lembra como foram instalados esses bloqueios, esses obstáculos, essas crenças, como é que foram instaladas essas programações mentais na infância, ali nos seus 2, 3, 4, 5, até os 12 anos de idade, que a maioria das nossas crenças são instaladas nessa faixa de idade. Então a maioria nem lembra o que aconteceu. Por isso que eles nem sabem que eles têm, e as pessoas não sabem que elas têm essa semente da prosperidade. Então meu objetivo aqui neste vídeo é mostrar para você como você consegue resgatar, descobrir, identificar a sua semente e o que você precisa fazer para poder prosperar em todas as áreas da sua vida. Então vamos lá. Assim como numa semente, se você pegar uma semente e colocar ela na terra, você vai ter um fator primordial, muito importante, que vai determinar se essa semente ela vai crescer, se ela vai brotar, se ela vai dar frutos. E um desses componentes se chama praga. A praga, a doença, impede com que aquela semente germine, ou pode até matar aquela semente, não deixa nem a semente nascer, sair. E na nossa vida, trazendo isso para a nossa realidade, o que são as pragas? As pragas são as pessoas. Não necessariamente quando a gente fala pessoas, pragas, são pessoas ruins. Por exemplo, os nossos pais podem ser considerados umas pragas. Nossos amigos hoje são pessoas que a gente ama, que nos amam, porém, elas são uma praga para a nossa prosperidade. Você vai entender o porquê disso. E da mesma forma que existem as pragas, existem também outros fatores que ajudam, em vez de atrapalhar, ajudam na prosperidade, ajudam na germinação daquela semente, que são o adubo. E o que é o adubo na nossa realidade? São as pessoas também. Então você pode ter pessoas do tipo praga e você pode ter pessoas do tipo adubo, aquelas pessoas que vão te ajudar, aquelas pessoas que vão ajudar você a conquistar a sua prosperidade. E existe um outro tipo de adubo, que são as informações. Tudo aquilo que você coloca na sua cabeça, na sua mente. Pensa, como é que você tem alimentado a sua mente? Com notícias ruins, com informações que não prestam, com assistindo vídeos, seriados, filmes, enfim, que não agregam nada na sua vida, escutando aí na rádio músicas ou notícias também negativas, ou você tem alimentado bem a sua mente com informações saudáveis, com informações que te ajudam a prosperar, informações do tipo um conhecimento mais profundo sobre si mesmo, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, filmes ou vídeos ou seriados que ajudam você a melhorar a sua capacidade mental, que trazem informações positivas para você, que te motivam, que geram mais conhecimento, mais informação, coisa produtiva, que torna o seu dia mais produtivo. Esse tipo de informação. Então o adubo, ele serve para te alimentar com coisas boas ou ruins. Entende? Então nós temos as pragas e nós temos o adubo.
que também são pessoas, as pragas, e o adubo pode ser pessoas e informações também, ok? Então o que você deve fazer a partir de agora? Primeiro, identificar quem são as pragas e você começar a se afastar daquelas pragas e atrair adubo para você. É passar a conviver com pessoas mais positivas. Sabe aquela praga? É aquela que fica o dia inteiro reclamando de tudo, das pessoas, falando mal dos outros pelas costas, reclama da crise, que fala sobre pandemia, o tempo todo está ali reclamando, só olhando para problemas. E quem são os adubos, as pessoas adubo? São aquelas pessoas que estão sempre olhando para o futuro, buscando soluções. São pessoas que não se deixam vitimizar pelas situações, pelos acontecimentos. São pessoas protagonistas da própria vida dela. Então essas pessoas que você precisa trazer por perto de você. E alimentar a sua mente com informações positivas, informações produtivas. E tem muita gente ainda que fica focada em coisas que a gente não pode controlar. Da mesma forma que você vai plantar uma semente, tem outros fatores externos que a gente não tem controle. Por exemplo, o clima, a temperatura, a água da chuva, a luz, enfim. Tem coisas que a gente não consegue controlar. E as pessoas ficam focando, pessoas que não conseguem prosperar, ficam focando nesses fatores que elas não conseguem controlar. E elas esquecem daquilo que elas têm o controle. Por que isso acontece? Porque é muito mais fácil você terceirizar a culpa, a responsabilidade em algo que você não tem controle. Ah, mas eu não tenho controle sobre a chuva, a água da chuva. A planta morreu seca ali, faltou água porque não choveu esses dias. Ela acaba aceitando um fracasso por causa de fatores externos. Mas ele esquece que ela poderia regar aquela planta, que ela poderia criar uma luz artificial, uma estufa, que ela poderia criar também um ambiente mais favorável, se uma planta ali de clima mais quente, botar uma luz no calor, ou se uma planta de clima mais frio, botar ali um clima mais frio. Ou seja, ela esquece porque é muito mais fácil eu terceirizar a minha responsabilidade, a responsabilidade pelo fracasso para alguém ou para um acontecimento, para um evento. Então é muito mais fácil fazer isso, por isso que as pessoas não prosperam. Então a partir do momento que você toma as rédeas da sua vida, pega a direção, o volante do veículo que você está dirigindo, que é a sua vida, as coisas vão mudar. E aí as pessoas falam assim, eu não consegui passar numa boa universidade porque a vida inteira estudei numa escola pública de péssima qualidade. Eu não consegui me formar porque eu tive que trabalhar muito, eu trabalho demais, eu não tenho tempo para fazer nada, não tenho tempo para estudar e eu não consegui formar. Eu nunca vou conseguir conquistar os meus sonhos, comprar uma casa, fazer umas viagens porque eu nasci pobre. Quem nasce pobre vai morrer pobre. Eu nunca vou conseguir ter sucesso na minha carreira porque o meu chefe não gosta de mim. A empresa não dá oportunidades para mim. Percebe? Então, a pessoa terceiriza a culpa, o fracasso, a responsabilidade para outras pessoas ou para algum acontecimento. Então eu vou te dar agora 3 passos básicos para que você possa prosperar. O primeiro passo aqui é você encontrar a sua semente da prosperidade. Onde que está a semente da prosperidade? Está aqui dentro, na nossa mente. Como é que você encontra? Você encontra através do autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece melhor, você começa a identificar o solo melhor para você plantar a semente, você consegue encontrar e plantar aquela semente. Então o primeiro passo é você criar um modelo, um padrão mental para você se conhecer melhor, procurar sempre informações mais precisas sobre você. E é um processo que nunca vai parar. Mas a partir do momento que você começa a investir nisso, que você começa a procurar informações sobre você, é natural o processo, você não quer parar. Porque você descobre que pessoa incrível, que potencial que você tem e qual é o mundo incrível que você vai criar, a vida extraordinária que você pode criar, porque você pode e merece ter. Então isso é algo que passa a ser natural. O segundo passo aqui é você ter um plantio adequado, encontrar um solo adequado para você plantar. E o terceiro passo é você, depois que você planta a semente, você precisa regar, você precisa proteger aquela semente. O que isso quer dizer? Você precisa alimentar a sua mente com coisas positivas e você precisa proteger a sua mente de pragas, daquelas pessoas pragas. Faz sentido até aqui?
E entenda também que a prosperidade é como um fruto. Você não planta uma semente e amanhã, da noite para o dia, você já está colhendo fruto ali. Já está colhendo uma pera, uma maçã. Ela leva dias, ela leva meses, anos. E cada fruto tem o seu tempo. E aí tem pessoas que falam assim, mas eu conheço fulano que do nada, ele não tinha nada, em 6 meses ele já conseguiu prosperar. Conquistou a liberdade financeira, conquistou a vida dos sonhos dele, com 6 meses. E eu não consigo. Da mesma forma como uma maçã, ela tem o seu tempo, a manga tem outro tempo. Cada fruto tem um tempo diferente. Então, então evite comparar o palco dos outros com seus bastidores. Não tem como você comparar o fruto de uma outra pessoa com o seu fruto. A sua prosperidade é sua. Pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, 2 anos, 10 anos, pode levar 2 meses. Depende muito. Então não espelhe a sua prosperidade com a prosperidade dos outros. É o maior erro que as pessoas cometem. Alfredo, mas aí se uma pessoa então que é pobre, ela ganha na loteria, ela da noite para o dia, ela fica milionária. Ela consegue prosperar da noite para o dia. Então o que você está dizendo para mim é mentira. Não. Essa pessoa que ganha na loteria, da noite para o dia, ela passa a ter mais dinheiro. Mas ela nada mais é a mesma pessoa, só que com mais dinheiro. Por dentro a mesma coisa. A prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Coloca isso na sua cabeça. Prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Essa pessoa ganha na loteria, ela é a mesma pessoa com a mesma mentalidade e pode ter uma mentalidade pobre, só que com mais dinheiro. E se ela manter aquela mesma mentalidade, com pouco tempo, ela vai acabar quebrada ou até mais pobre do que ela era antes. E a gente tem vários casos, inclusive passados na mídia, ganhadores do Big Brother, ganhadores de outros reality shows, pessoas que ganharam na loteria, que pouco tempo depois elas ficaram mais pobres do que elas estavam. Por quê? Elas não estavam prosperando. A prosperidade começa aqui na nossa mente. A prosperidade começa aqui na nossa mente. Escreve isso aí. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que as pessoas que julgam os outros pelo que elas têm nunca vão ser felizes. Elas nunca vão conquistar a prosperidade em si. Vão ser pessoas com dinheiro, se conseguirem dinheiro, mas vazias por dentro. E a maioria das pessoas não consegue prosperar justamente por isso, porque elas julgam os outros pelo que elas têm, por causa de bens materiais. Então a verdadeira prosperidade, ela começa aqui, na nossa mente. Existe um estudo, inclusive um livro, um autor chamado Napoleon Hill, que fez uma entrevista com, não lembro quantos, das pessoas mais ricas do mundo por vários anos, e ele chegou no modelo padrão. Ele identificou que todas aquelas pessoas, as pessoas mais poderosas, mais ricas do mundo naquela época, isso há 100 anos atrás, que serve até hoje esse estudo, ele comprovou que todas elas têm algo em comum, que é a forma de pensar e a forma de se comportar. Existe um padrão de pensamento e um padrão de comportamento das pessoas milionárias. Isso quer dizer que se eu hoje sou uma pessoa pobre financeiramente, mas eu construo um modelo mental igual das pessoas milionárias, eu vou conseguir me tornar uma pessoa financeiramente milionária lá na frente? Sim. Parece simples de fato, mas não é simples. A gente vai explicar isso daqui a pouco. Mas basicamente você precisa construir um modelo mental, pessoa milionária, para você se tornar uma pessoa milionária. E a prosperidade, como eu disse, não tem a ver só com dinheiro. Porque essas pessoas, muitas pessoas hoje milionárias, elas lá atrás não tinham nada. Lá atrás eram pessoas que não tinham um centavo, viviam de favor, ou tinham dívidas e dívidas atrás de dívidas. Mas elas conseguiram, através da mudança de mentalidade, prosperar, encontraram a semente da prosperidade, colocaram no adubo, numa terra fértil, certa, alimentou da forma correta, protegeu contra pragas e conseguiu colher frutos. E eu vou dar aqui alguns exemplos desses padrões de pensamento das pessoas milionárias, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Pessoas milionárias, elas pensam em abundância, enquanto as pessoas pobres pensam em escassez. Ou seja, o mundo é abundante, os recursos são abundantes. Para eu ganhar, outra pessoa não precisa perder. Já pessoas pobres pensam em escassez. Para eu ganhar,
aquela pessoa tem que perder, eu tenho que tirar de outra pessoa. Se a outra pessoa, para outra pessoa ganhar, eu tenho que perder, então não vou deixar isso acontecer. Percebe? Então é algo que é uma diferença entre pensamento de abundância e pensamento de escassez. O milionário, pessoas mentalmente milionárias têm pensamento de abundância, enquanto as pessoas mentalmente pobres têm pensamento de escassez. As pessoas milionárias, elas investem o tempo delas da melhor forma possível. Elas não só trabalham, sim, elas têm que produzir, mas elas aproveitam o tempo para poder estar com a família, estar com quem ama, para o lazer, para fazer o que gosta, para descansar. Já pessoas pobres, com mentalidade pobre, utilizam o tempo que têm, ou não sabem nem utilizar o tempo, e gastam, desperdiçam o tempo com vícios ruins, vícios que não são nada produtivos, vícios que vão sugar a energia e o dinheiro que elas têm. Então, pessoas com mentalidade milionária sabem aproveitar bem o tempo com as melhores coisas da vida, enquanto pobres não conseguem fazer isso.